Globo e na CBN, mais um programa do Jô. Com o legítimo representante do Homo sapiens, Alex. Que cortou o cabelo essa semana. Muito bem. Obrigado. Tá muito ruim esse cabelo, mas não tem importância. Também aqui os legítimos representantes do Homo etílicus, o sexteto. Os convidados do programa de hoje são a pentacampeã mundial de jiu-jitsu, herdeira de um clã famoso, Gracie. Kira Gracie. Um casal de autores que está lançando um livro de viagem cultural, Heloísa Seixas e Rui Castro. O Rui é da mesma terra do Ziraldo, não é, Rui? E do Mono Carvoeiro também. Eu não ouvi, mas eu vou te perguntar de novo. Fica tranquilo. Aqui também uma banda que relembra os Beatles. All You Need Is Love, que já chega cantando pra nós. Uou! Eu gostaria de informar a vocês que o autor da peça O Libertino, que eu dirigi junto com Cássio Escapim, tem a foto, olha que beleza, no meio de tantas pernas. O autor é o francês Henrique Emmanuel Schmitt, e ele vem assistir o espetáculo, que nos deixou muito satisfeitos a todos nós, na plateia da peça amanhã, quinta-feira,
Quinta-feira, dia 3, vai ter lá o Henrique Manuel Schmidt, Teatro Cultura Artística. Sala São Luís, fica lá na Juscelino Kubitschek. Então, já está chamado aqui para o Libertino. E agora eu vou chamar 2 escritores e que têm um casamento diferente e que tem tudo para dar certo, porque eles não moram juntos. São os escritores Heloísa Seixas e Rui Castro. Venham para cá. Eu falei desse casamento diferente, se tem tudo para dar certo, pelo fato de não morarem juntos. Como é que é? Como é que é isso? Bom, começou porque a gente se conheceu, o Rui estava morando aqui em São Paulo, né? O Rui estava aqui em São Paulo? É, o Rui morou em São Paulo 16 anos. E eu morava no Rio, como sempre morei, e a gente se conheceu e ficamos no namoro de ponte aérea durante 5 anos. Naquela época a ponte aérea funcionava. É verdade. Não era essa surpresa que é hoje, você não sabe a que horas vai embarcar. Hoje, Rio e São Paulo são 2 cidades separadas pela ponte aérea. Já foi exatamente o oposto. Hoje em dia... A ideia era boa, né? É. Juntar as 2 cidades, né? E engraçado que você tem que marcar a passagem, marca a hora e tudo, chega e muda. Primeiro que nunca você embarca no portão que é anunciado, né? Exatamente. Nunca é o que você espera que seja. E nunca senta na poltrona que você também ganhou no balcão. De repente, mudam tudo na hora do embarque. Bom, sabendo tudo isso, aí eu voltei para o Rio para ficar junto com a Heloísa. E estamos juntos há mas isso 21 anos. 21 anos. Que Sabe maravilha. que a gente se casou de verdade, no papel, há 6 anos e continuamos morando separados. Eu tenho uma amiga que perdeu uma aposta, apostou uma caixa de champanhe francês que quando o Rui viesse morar no Rio, nós íamos morar juntos. Eu falei, olha, não aposta que você vai perder dinheiro. E ela perdeu. apostou e perdeu. Mas vocês passam os fins de semana juntos, ou não? Todo fim de semana juntos, Cada nos vez na falamos... casa de um, como é que é? Ah, Não, sempre lá em casa, no meu apartamento. E aí, na quarta-feira, eu vou ao apartamento dela para ver futebol. Ela gosta de futebol, ela é fluminense. Oh, Ele é Flamengo. que maravilha, olha só. E você torce por que time? Flamengo, claro. Flamengo? Flamengo, é. Cara de nojo Mas ela dele. torce pelo Flamengo quando o Fluminense não está jogando. Eu até torço pelo Fluminense quando o Flamengo não está jogando. Mesmo no Fla-Flu, que evidentemente assistimos separados. E você briga muito, não? Você torce, você é bem parcial quando você está torcendo pelo Flamengo? Só sofre calado, eu O acho. torcedor é aquele que torce, né? Torce a verdade, torce a lógica, torce o bom senso, torce tudo. Torce até a perna de vez em quando. Por exemplo, eu estou assistindo um jogo numa certa posição. Se o Flamengo está jogando bem, não há nada que me faça mudar de posição. Eu já fui ameaçado de gangrena algumas vezes, né? Isso é coisa de torcedor mesmo. Aí ninguém Africano. não pode fazer nada na sala que mude a energia da sala. Se você acender uma luz de um abajur e o Flamengo estiver ganhando, ele obriga você a apagar. Não, essa luz não estava acesa antes. Então, não pode mudar a energia da sala. Então, se um gato muda de lugar, ele já fica nervoso. Você tem apagado, então, muitos abajures, né, ultimamente? É cada abajurzada. Bom, aí vocês escreveram um livro juntos. Aliás, já que falamos de futebol, você escreveu um livro fantástico sobre o Garrincha. Né? Obrigado. Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha, saiu em 95, já tem 16 anos. Mas é um livro muito, muito bom. Cobre realmente toda a história do Garrincha. Mas você não chegou a pegar o Garrincha jogando? Eu fui ao Maracanã pela primeira vez com meu pai quando eu tinha 10 anos, 58. O Garrincha estava no apogeu dele. Né? Na verdade, o apogeu do Garrincha foi entre 58 e 62. Né? Claro, 58 até na Copa do Mundo, né? Exatamente. Ganhou. Essa foi até uma ideia que eu tive para o livro. Eu queria contar a história de um homem que foi amado unanimemente, quer dizer, uma nação inteira amava o Garrincha naquela época, e logo em seguida uma mulher amou perdidamente o Garrincha, que foi a nossa amiga Elza Soares, e apesar de tudo isso, o Garrincha se deixou destruir por problemas que nós todos sabemos. Né?
Eu peguei o Garrincha bastante, viu, como jogador, sempre jogando contra o Flamengo ou pela seleção brasileira. Né? E você, aí nessa hora, torcia pelo Garrincha? Não, torcia... Era impossível. Era impossível não torcer, era impossível não gostar do Garrincha. Era uma não, coisa... O primeiro jogo que ele assistiu, o Flamengo perdeu. Pro Botafogo por 3-2, o Garrincha gol acabou do com o Garrincha e ele, mesmo assim, achou maravilhoso. Não, o Fluminense perdeu de 5 a 2. 6. Eu tentei de tirar um. E aí vocês escreveram um livro juntos. Pela primeira vez. Terra Marear, peripécias de 2 turistas culturais. Rui, que peripécias foram essas? Cada um vai contar uma aí. Isso são textos sobre viagem que nós fizemos, juntos ou separados, a lazer ou a trabalho, e que foram muitos deles publicados na imprensa, jornais ou revistas. Mas nós reescrevemos tudo para livro e escrevemos vários, especialmente para o livro. Né? E sempre assim, coisas que aconteceram em viagem, de modo a levar o leitor, quando viajar, passar a ter uma atitude diferente em relação à viagem. Ou seja, não ficar muito escravo do cartão postal, né? Nem ficar naquela coisa só de se meter em lugar para fazer compras, enfim. Tentar descobrir o espírito de cada cidade, né? Ou seja, ir aos lugares que os locais vão, comer a comida que eles comem, enfim, penetrar muito no jeitão da cidade. Não importa que você passe 3, 4 dias, porque, na verdade, a única maneira de você conhecer bem qualquer cidade, como você bem sabe, é a vida inteira. Né? Claro. Então, quer dizer, no pequeno tempo que você tem em cada cidade, você tentar, ao máximo, penetrar no espírito dela. E aí, inevitavelmente, acabam acontecendo coisas interessantes. E tem muitas histórias saborosas também que a gente conta, como, por exemplo, a história que você conta da Revolução Francesa. Como é que é? Em 89, eu passei uns 15 dias em Paris fazendo uma série de artigos para o Estado de São Paulo, tentando, ia ver a comemoração do bicentenário da Revolução. Então, Paris inteira foi preparada para ser a grande festa do bicentenário. Então, eu fiz uma série de artigos para o Estado de São Paulo, tentando mostrar os lugares em que tinha havido a Revolução originalmente, em 1789, e como era hoje, como era em 200 anos depois. Aí você descobre coisa interessantíssima. Isso, aliás, é um roteiro que hoje pode ser feito por qualquer pessoa que vai a Paris. Você descobre, por exemplo, que o caminho dos condenados à guilhotina, em que eles eram levados na carreta, com as mãos amarradas nas costas, olhos vendados às vezes, eram levados para a guilhotina, era a atual Rue Saint-Honoré, que é uma das ruas mais chiques e caras do mundo. Né? O coitado, naquela época, o condenado passava na carreta, em pé na carreta, o pessoal na janela gritava, insultava, cuspia, aquela coisa toda, e o cara era levado para a guilhotina, que ficava na Place de la Concorde, bem na esquina onde tem hoje o Hotel Crillon, um hotel também um dos mais caros do mundo, que já existia também, na época, tudo em Paris já existia. Né? Enfim, o camarada ficava lá na guilhotina, era ali, e o hotel que existia ali, que já era o Crillon, só que não era ainda o Crillon, vendia janelas, né, para você assistir a guilhotina. Né? Então, dependendo da janela que você ficasse, você conseguia ouvir perfeitamente o assobio da lâmina quando ela descia, né, aquele estalo do pescoço sendo quebrado, e, com sorte, até o esguicho do sangue, né? Você ouvia tudo. Entendeu? Isso quando tinha sorte. Quando tinha, claro. Porque, se a multidão não fizesse muito barulho, porque eles torciam pela guilhotina, aliás. Sempre torciam contra o guilhotinado, sempre a favor da guilhotina. Agora, conta quem estava no hotel na época do bicentenário da Revolução. Exatamente, quando você fez o texto sobre isso. Comandando uma enorme delegação brasileira de cerca de 300 parasitas que estavam lá comendo e bebendo às custas do erário brasileiro, está o presidente José Sarney, com sua longa comitiva, todos lá nas janelas do Crillon. E vendo se ainda tinha alguém sobrando para ser guilhotinado. Será que falta alguém? Agora, tem uma padaria que faz o pão, não sei se é pão Poulain ou pão de Poulain, sei lá, que é uma padaria que tem até hoje. É um pão, aliás, não é um pão gostoso, não, mas é um pão histórico, porque até hoje ele é feito, desde a época da Revolução, com a mesma massa, porque sempre tiravam um pedaço da massa para misturar com a nova massa.
Isso durante anos. E até hoje tem. Você pede o pão, você está comendo um pão que tem alguma parte daquela massa que vem desde a Revolução Francesa. E tem uma ruazinha chamada Cour de Commerce Saint-André, que é onde foi a primeira fábrica de guilhotina, É onde fabricaram a primeira guilhotina, né? Quer dizer, quando o Guillotin criou teve a ideia de uma lâmina, né, que caísse e cortasse de uma vez só, não ficar aquela coisa desagradável, daquele machado enorme, né? Que era uma coisa mais científica. Porque tinha que matar tanta gente... O machado às vezes erravam, né? O cara tinha que dar 3, 4... Pois é. Que ele fez um desenho, mas ele não sabia bem como é que seria. Então, o fabricante da primeira guilhotina era um fabricante de harpas, que tinha o ateliê dele na Cour de Commerce Saint-André. Por isso que a guilhotina tem aquela coisa na diagonal, parecendo uma harpa, né? Há uma relação entre a harpa e a guilhotina desde o começo, por aí. Então, o livro fala um pouco sobre isso, sobre essa coisa de você ir buscar nas cidades onde você vai. A gente dá uma, assim, de detetives urbanos. A gente gosta de descobrir essas coisas. O que você descobriu? Olha, eu descobri, por exemplo, a arquitetura de Berlim foi uma grande descoberta para mim. Berlim é uma cidade que foi destruída, reconstruída de várias maneiras, inúmeras vezes, né? Porque depois de ter sido totalmente destruída na guerra, ainda teve a história do muro, foi uma cidade dividida. Então, quando nós fomos a Berlim, a primeira coisa que me surpreendeu a quantidade de prédios antigos, lindíssimos. E eu pensava assim, poxa, como é que esse prédio resistiu à Segunda Guerra Mundial e a tantas coisas que aconteceram de lá para cá? E aí fiquei sabendo, em várias ocasiões, que muitos daqueles prédios não só tinham sido reconstruídos pedra por pedra, como se hoje, por exemplo, se pudesse reconstruir o Palácio Monro no Rio. Aquela coisa assim que a gente acha inimaginável, os alemães eles conseguem reconstruir. Agora, a coisa mais impressionante é que, em alguns casos, isso é fato, nós vimos isso lá, houve casos de castelos que foram reconstruídos 10 metros para trás de onde eles estavam originalmente, para não atrapalhar o trânsito, que acharam que assim ficaria melhor. Mas vem cá, essa reconstrução deu-se depois da queda do muro, porque eu me lembro de imagens, a diferença de imagens entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental, Berlim comunista, que tinha uma grande parte que era ainda com prédios destruídos ou semi-destruídos. Muito decadente, cinzento. Mas a construção acho que está se dando mais em Berlim Oriental, né, que é o lugar mais quente de Berlim. Isso é depois da queda do muro. Quer dizer, essa reconstrução depois da queda do muro. A Potsdamer Platz, que é um lugar assim cheio de prédios novíssimos, maravilhosos, super tecnológicos e ao mesmo tempo prédios muito antigos reconstruídos, ela foi completamente dizimada, porque inclusive o muro passava por ali. E o muro de Berlim, eles eram 2 muros com uma zona morta, digamos assim, entre um e outro, né? Então, é uma coisa fantástica a cidade de Berlim, em termos de... você vê uma cidade reviver, hoje é uma cidade jovem, tem gente jovem de todos os lugares do mundo, uma coisa assim sensacional. E qual é a mania do Rui durante as viagens? Eu acho que, em primeiro lugar, os sebos de livros. O Rui conhece sebo de livro pelo cheiro. Isso aí eu sou testemunha. Já aconteceu de nós estarmos andando por uma calçada e, de repente, sabe aquela coisa de cachorro de desenho animado? Que vê aquele bife passando e o assim, cheiro também, e ele vai atrás assim? É. O Rui já aconteceu isso dele, está andando comigo por uma calçada e, de repente, ele começa a me puxar e eu sem entender por que ele está querendo ir para o outro lado da rua e aí, de repente, aparece um sebo do outro lado da rua. Já vai pelo cheiro. Eu acho que ele vai pelo cheiro. Agora já chego, já abro a janela do hotel, do apartamento do hotel e já farejo e já sei para que lado ir. Para que lado o sebo sopra? Ele adora livro usado, qualquer livraria. Também a gente gosta de aquela coisa de ir a lugares onde a gente sabe que morou esse ou aquele escritor, né? Claro. Ou onde foi filmada a cena desse ou daquele filme. Então, nesse livro Terra Mariar, você tem capítulos inteiros sobre Roma, por exemplo, em Nova York, né? Com indicações de onde foi, aqui nesse lugar, assim, assado, foi filmada essa ou aquela sequência, né? E não é só, no caso de Roma, não é assim, você vai na fonte de Trevi, ela foi filmada do Beijo da Doce Vida, Mastroianni e Anitta Quebec. Isso
qualquer um sabe. Mas, assim, a escadaria onde foi filmado uma cena dos Eternos Desconhecidos, do Monicelli, entendeu? Esse tipo de... Ou então, a Princesa e o Plebeu. Toda a Princesa e o Plebeu, todos os lugares, tudo mais, né? A Princesa do Plebeu é com o Gregory Peck? Não. E Audrey Hepburn. E Audrey Hepburn. Agora tem também as excursões gastronômicas, né? Ah, sim, porque Que a nada gente mais triste do que o descobre brasileiro muitas que coisas. viaja para comer, só fica comendo pizza ou procurando restaurante brasileiro, né? Quando a grande graça está em você mergulhar na culinária local, né? Você já comeu uma francesinha, por acaso? No Porto, na cidade do Porto. Exatamente. Já me fizeram essa pergunta. Minha filha, que mora aqui, mora em Portugal, me fez essa pergunta. Na minha frente. Eu falei, bom, no meu tempo... Não é isso que eu estou... Pigarreou 3 vezes antes de responder. A francesinha é um sanduíche de embutidos, né? Que tem no Porto. Vários embutidos. Francesinha. Não comi francesinha. Creme por cima. Tem 1 milhão... Já comi cacete. Tem 1 milhão de... Exatamente. Na Bahia, né? Cacetinho. Não, é Porto Alegre. Ah, na Bahia também. Não é? Na Bahia Tem também. cacetinho? Na Bahia também tem cacete e cacetinho. Na Bahia tem isso, Tem Bia? punheta também, tem né? com cacetinho. Com certeza tem. Eu pensei que era só no Rio Tem Grande. punheta também. Aonde? Na Bahia. É um tem bolinho. punheta. Tem É punheta. aquele bolo de mandioca. Agora, a França... É um bolinho de mandioca com canela e um pouco de açúcar. Tá vendo? E é uma delícia. É de li. Muito bem. Agora, essa francesinha é no Porto que tem? No Porto, em Lisboa não tem. Mas, enfim, você viajando, né? Claro, se você estiver viajando naquele bando de gente, com aquela guia na frente, com a bandeirinha, você não pode fazer muito. Mas se você se perder da guia, por exemplo, você pode sempre explorar uma cidade e descobrir coisas interessantes nela. E uma coisa que nós fazemos questão de deixar claro é que você podia até treinar essa capacidade de tentar descobrir uma cidade como ela é, treinar isso na sua própria cidade, entendeu? Como nós fazemos no Rio, por exemplo. É bom, o Rio tem lugares... Ir no lugar, ir a toda espécie E de tem lugares. a pena também do Palácio Monroy ter sido Isso destruído. lamentável. No meu livro, aliás, tem vários roteiros desses, de lugares que eu passei e que os lugares já foram destruídos. É impressionante como não se guarda. Aí você pega, em Paris, por exemplo, você vê a casa onde o Marcel Proust morava, está lá inteiro. Você vai ficar emocionado. O boteco onde mataram o Jaurès está lá. Há uma coisa assim de preservar a história. E eles botam placa para você não claro. ter dúvida. Mas o Rio né? tem tanta história que, com toda a destruição, ainda sobrou muita coisa, né? Você ainda, Sobrou, mas tem ainda coisas... pode dobrar uma esquina no Rio e mudar de século, de repente. No centro da cidade é isso que acontece. Exatamente, Por isso que me fascina, por isso que o livro se passa lá, por causa dessa coisa que você ainda encontra, os becos, etc, e tal, nomes de ruas. Mas o negócio do Palácio Monroy é que eu não me conformo. Você chegou a pegar o Palácio Peguei, Monroy? claro, peguei. Né? Claro. No meu livro Carnaval no Fogo, Crônica de uma Cidade Excitante Demais, que é um livro sobre o Rio, tem um longo capítulo sobre o Monroy e sobre a destruição do Monroy. Que foi terrível, foi em 1977. E o mais espantoso é que é uma lista pedindo a destruição para passar o metrô, que até hoje parece que não passou, é encabeçada pelo Lúcio Costa. Exatamente. Os arquitetos modernistas sempre Não foram davam contra, valor nunca às deram coisas valor. ecléticas, né? Que eram consideradas arquitetura A eclética. Avenida Rio Branco, por exemplo, a original foi destruída já 2 vezes, né? Porque não era nem colonial, nem barroco, nem modernista, era eclética e neoclássica. E os nossos arquitetos que dominaram há uma ditadura modernista na arquitetura no Brasil, que só consegue enxergar barroco, colonial e modernista. Tudo mais tem que ser derrubado, né? E com isso, se eles tivesse implantado essa ditadura, porque são todos discípulos de Le Corbusier, que por acaso a França teve o bom senso de não deixar o Le Corbusier passar por cima, né? Passar o rodo em Paris. Não, Né? que aí, Senão ele passava imagina. também, né? Bom, eu conversei aqui com o Rui Castro, com a Heloísa Seixas, que estão lançando Terra Marear pela Companhia das Letras. Essa palavra te diz alguma coisa, Terra Marear, não? Terra Marear, claro. Ah, pois é, o que te diz? Uma coleção de livros Evidente. de aventuras do Tarzan e outros da sua juventude.
É verdade. Você leu todo? Eu tenho. Todo o Tarzan? Até Você hoje tem tenho. Não Até só hoje leu como tem. Tem toda a 30 ou coleção. 40 livros do Tarzan, aqueles antigos, que eu também comecei a ler, E lendo aquela coleção. As capas eram sensacionais. Linda, é. Né? Então a ideia, aquilo era uma coleção de livros de aventuras. Então até a ideia desse título foi da própria Heloísa, de a gente contar aventuras, né, em cidades, que você não só vai se divertir lendo sobre essa aventura, mas também vai aprender a reeducar o seu olhar quando estiver numa cidade estrangeira. Muito bem, muito obrigado pela presença, Heloísa e Rui. Daqui a pouco a gente volta. John, Paul, George e Ringo são os meninos da banda All You Need Is Love. Venham pra cá. John. Você estava de sandália há pouco, não estava? Tava agora. E trocou por quê? Porque o John não usava sandália, é isso? Ele usava sandália, mas com essa roupa ele usava um tênis branco. Todo de branco, inclusive o tênis. Agora, aqui do lado, Paul. Tem a cara do Paul. Quando eu olhei, Igual. falei, é o Paul. Mick Jagger, né? E do lado, Ringo. é o Ringo. Não, Renato Almeida. Mas a semelhança aqui tanto pode ser o Ringo quanto o Escapim? o Harrison. Não pode? Não, né? Não. Não, melhor não. Melhor não. E aqui na ponta, O George. aqui é que é o George. Isso. Totalmente diferente. Mas É o bigode que o que engana. interessa né? é o som. É verdade que vocês têm perucas diversas? Você está de peruca. Tô de peruca. E você está de peruca? Também. Você também está? Não. Ah, não, sim, é peruca. É peruca. E você? Eu também tô de peruca. Mas ela é fixa aqui, não sai. Na verdade, o nosso show ele mostra toda a trajetória dos Beatles, né, João? Então, desde o comecinho, com aquele figurino que a gente fez o musical agora há pouco. Então, conforme vai passando a época, a gente também vai envelhecendo, né? O cabelo vai crescendo, vamos Você, usando então, as roupas. aparece nu no show, Exatamente. junto com a Yoko, junto com a... Nessa parte aí a gente já não tá. Você acha... Deixa eu perguntar para o Rui Castro, que é especialista também em música. Ô, Rui, você acha que a Yoko teve alguma influência negativa em relação ao John Lennon se separando dos Beatles? Os Beatles tradicionalmente casavam mal, né? Não é só o John, não. Todo mundo casou mal ali, né? Mas as mulheres, nunca, nenhuma mulher teve tanta influência quanto a Yoko, né? É verdade, ela queria ser o quinto Beatle. Né? Ela achava que os Beatles deviam ser 5. O quinto sendo ela. Né? Sim, de preferência. É. E o fato daquela viagem que eles fizeram nus os dois, ela não chegava a ser tão linda assim para ficar tão nua. Não mesmo. Pelo Eu contrário. conheço Ela tinha gente aqueles dizendo... seios, Não era necessário aquela aquilo. mochiba caída assim. Não sei, me parece que aquilo foi... Não tinha a menor ela não é necessidade. simpática, né? Precisava. Bom, quando é que vocês resolveram fazer a banda All You Need Is Love? Como é que foi isso? O All You Need Is Love não tem tanto tempo assim, acho que não tem nem 3 anos. Esse trabalho de Beatles a gente faz há muitos Como é anos. que você chamou a banda? The Love? All You Need Is Love. É isso que você acabou de falar? All Não You Need foi? Is Love? Eu só ouvi The All You Need Is Love. Love? Não, All You Need Is Love. Tem 2 anos e meio, mais ou menos, né? Por aí. Na verdade, a gente já tocava Beatles há mais de 15 anos, em diversas bandas por aí. E então a gente decidiu montar um espetáculo para mostrar mesmo para o público bitomaníaco. E acontece muito de gente que não conhece Beatles, acha que não conhece, e chega no show, sai cantando todas as músicas. A ideia era mostrar para esse povo que nunca teve a oportunidade de ver os Beatles ao vivo aqui no Brasil, porque eles nunca vieram para cá, ter uma ideia de como era um show dos Beatles. Então, todos os instrumentos a gente
procura achar o instrumento do ano igual, o mesmo modelo, sabe? E usar aquele mesmo instrumento na música que a gente executa no show. Mas você já era canhoto? Porque eu tô vendo que você... Não, eu tive que virar canhoto para interpretar o Paul. Então... E como é que foi isso? Foi muito complicado? Foi uma loucura, Jô. Eu lembro que o primeiro dia que eu fiquei treinando canhoto em casa, lógico que não saiu nada, né? Mas depois da terceira hora de estudo, eu falei, bom, eu vou dar uma saída, espairecer um pouco. Entrei no carro, fui trocar de marcha com a mão esquerda, assim, sabe? Deu um pane já logo de cara. Mas, graças a Deus, tem ido muito bem. Está cada vez mais natural tocar canhoto. Mas no começo foi assim uma pirada? Não? Foi com o pirada. cérebro troncho, Foi torto? pirada, assim. Olhava para cá, só via coisa... Sabe quando começa igual sonho em filme, assim, começa a ficar tudo meia névoa, Efeito assim. Mas borboleta. é meio efeito borboleta. E mas quanto agora já tempo está na moral. realmente filtrar isso? Já estou há uns faz 5, tempo. 6 anos fazendo. Então agora já, se for para Sim, já está mais natural. se virar para a direita, já não toca mais direito, é? Não, a pegada não é a mesma ainda como tocar como destro, né? Mas ajuda. Bom, e como é que é a história das botas? Por exemplo, estou vendo uma bota... Ringo tá tá com ela. É verdade. Essa bota a gente comprou quando esteve em Londres, né? Que eu e o César estivemos lá na Beatle Week. E aí a gente conseguiu encontrar o Mr. Green, o Anthony Green, né, em Londres, que fazia as botas para os Beatles. Né? E a gente acabou comprando com ele. Quer dizer, foi uma fortuna, mas valeu a pena. Já faz 10 anos está inteirinha. Né? Essa é da mesma pessoa que fazia as botas do... Ele fabricava Exatamente. as botas para os Beatles. É? Uhum. Estou achando um pouco decadente ela. Mas tudo bem. É, da década de 60, né? E você já se acostumou com esse salto carrapeta, como se chama? Ah, sim, mas o mais difícil foi acostumar na bateria, né? Que a bateria que o Ringo usava na época, ela tinha algumas coisinhas tipo banco, que é super alto, a posição dos tambores, então eu tive que me acostumar a tudo isso, né? Que quando comecei a tocar, eu tenho o meu estilo de tocar, tive que me adaptar para interpretar o Ringo, né? Teve que tocar pior, né? Não sei se é isso, né? Porque a forma do Ringo Não, tocar é uma deve maneira ser relaxada, assim, é um pouco diferente. Ele era, eu não vou dizer péssimo, era ruim, ele era ruim. Né? Eu não concordo. Como baterista. Tecnicamente, até pode ser que ele tenha alguma... Não sei. Mas, assim, ele tem o estilo dele, né, de tocar. Tem. Ruim. Chamado estilo Ele ruim. criou diversas técnicas, né, Ju? Muita a pegada traditional grip, né? Como é que é? Antigamente entrou- os bateristas tocavam diferente, pegavam na baqueta diferente. Hoje em dia, eles seguem o padrão que o Ringo meio que estabeleceu. E, além disso, é ruim. Ele era... O bom era o primeiro, né? Que saiu fora. Não é? Não teve um baterista antes? Não, esse era ruim. Esse é o Pete Best. Esse é que era ruim. Justamente, isso é porque Tem não umas tinha. gravações. Vocês são muito outros- parciais. Mas é verdade, porque ele... Na verdade, ele estava na banda porque a mãe dele deixava eles ensaiarem na garagem da casa dele. E a mãe dele E ele tinha um clube bateria. também, então já era o lugar para tocar. Em vez Então de... era o filho da mamãe, né? Querido da Da mamãe. bola. Mas eu acho que nenhum dos Beatles, talvez o George, era o que tinha um pouco mais de técnica musical. Os outros eram Mas mais o talento fluido criativo do John e do Paul é uma coisa impressionante. Absurdo, sem dúvida. A letra, a música, e tem sempre um fundo de jazz por trás, quer dizer, tem uma inspiração, tem um improviso em cima dos temas que eles criaram, é sensacional. E o George tinha uma técnica fantástica. Sim. E o Ringo era ruim. Isso é um elogio Não, pro Renato. eu estou brincando. Eu estou dizendo o seguinte, que é claro que o Ringo era mais facilmente substituível, não é? O Rui, o que você acha, Rui? Você gostava dos Beatles, né? Gostava dos Beatles, mas o Ringo realmente era fraco, né? Era É fraco. que ele tinha o cabelo maior, parece, e o nariz maior também. O nariz, O nariz, sem o dúvida. nariz grande. Você não vai operar o nariz para ficar... Não, mas eu vi um cara em Liverpool que fez isso. Tem um jeito em Liverpool que botou o nariz? Exatamente. Uma banda americana, né? Ele fez a cirurgia, mas eu não vou chegar a esse ponto, claro. Até porque ficou Vocês ridículo, chegaram né? a tocar em Liverpool, não é? Tocamos, eu e o Renato. Daqui a gente, foram mais de 20 shows, né? É, verdade. Assim, em 2 semanas que a gente ficou lá. A gente esteve dentro do estúdio Abbey Road. Mas só vocês dois? Sim, era uma outra banda, era uma outra formação, não era All You Need Is Love ainda. Você não foi? Vocês não chegaram a tocar? Essa banda que eles estavam, quando foi, eu saí 1 ano antes deles irem para Liverpool. Eu saí da banda, porque eu tinha um trabalho autoral, e aí no ano seguinte eles foram.
Aí você se É azar, arrependeu né? depois. Eu me arrependi, podia ter ficado pelo menos mais um Mas ano. ano que vem a gente está lá também, já rolou convite, graças a Deus. Vamos ver umas fotos aqui em Liverpool, de vocês em Liverpool? Tem? Aí a gente Renatão. chegando de táxi. Você vê como ele era mais novinho? Olha. É você mesmo? É? Exatamente, Ó, ali César. o Ora Neves com a gente, fazia parte, em frente o Cavern Club aí. O Cavern Club, que nem vocês estavam falando agora, que a Prefeitura do Rio demoliu muita coisa, né? O Cavern Club foi demolido para passar uma linha de metrô e acabou não passando, reconstruíram o Cavern Club no mesmo lugar. Aquele rapaz que está atrás com aquele penteado feito com ancinho. É, ele tentou roubar a carteira da gente umas 2 vezes, mas aí a gente já estava prestando É atenção. mesmo? Não, brincadeira, Tá um bom, já clima muito identifiquei, legal. obrigado. Eu quero ouvir uma palhinha aqui, vamos ouvir o Vamos. quê? O que você quer ouvir, Jô? You've got to hide your love away. Joia! Dá? Ah, dá pra já. 1, 2, 3. Here I stand hand in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hate and say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Você chegou a fazer fono para ficar com a voz mais parecida com o John? Na verdade, me ajudou muito porque as vozes, principalmente John Lennon, né, era muito anasalada. Eu usava muito a respiração aí. Então, ela me ajudou muito nisso, para chegar mais próximo do timbre. Quanto tempo? Quanto tempo vocês ficaram? Eu tive, acho que, poucas aulas. Acho que eu tive 4 ou 5 aulas com ela. É mais para conseguir entender o recado e depois é exercício. E passar praticar. pra gente não ter que pagar fora também. Então já... Agora, vocês tiveram relacionamento com algum dos verdadeiros Beatles? Não, Jô, ainda não. Por exemplo, você comentou do primeiro baterista dos Beatles. Quando a gente esteve em Liverpool, bati o ombro com ele, assim, mas eu tinha, na verdade, acabado de conhecer a Astrid, que foi a fotógrafa que criou o penteado Beatle e tal, e o Klaus Wurman, que desenvolveu a capa de alguns dos discos dos Beatles. Eu estava vindo encontrar com o Renato, tal, com o pessoal, naquela correria, euforia, bati de ombro com alguém, e todo mundo... E era o cara. Eu só vi ele de costas, assim, mas foi o mais próximo de um Beatle que a gente chegou. Você sabe, é impressionante que, na época, aquele cabelo era considerado revolucionário, as roupas também, era tudo um absurdo. As pessoas os mais conservadores ficavam chocados com aquele cabelo, aquela... Era uma hoje audácia, em dia, né? aquilo não podia ser mais careta. Exatamente. Se fosse hoje. Porque diziam que eram os 4 cabeludos, quando na verdade eram curtos os cabelos ainda, né? Depois que eles ficaram cabeludos. Não, agora é engraçado que uma música continua sendo absolutamente moderna. Atual, né? Olha, a gente tem percebido que no nosso show, o que tem aumentado a quantidade de crianças que vão no show é absurdo. É absurdo. É impressionante. gostam Crianças muito dos Beatles, cantando letra. sabendo as letras. Que já conhecem as letras, E né? agora, exatamente. com o lançamento do videogame dos Beatles, que teve há pouco tempo, aí crianças tocando junto. Inclusive bateria. Inclusive bateria, né? É? Tem um menininho lá em Teresina, que ele deve ter uns 8 anos, ele faz as frases de bateria junto, assim, com o Engraçado Renato. isso. Muito engraçado, está em todos os shows nossos. Os filmes dos Beatles, o primeiro filme dos Beatles, foi uma coisa absolutamente revolucionária e ainda é, hein, Rui? Ainda é sensacional. Os Reis do Iê. Como é que chamava? O Brasil chamou os Reis do Iê. É, aqui no Brasil. O Iê, era a música que eles tocavam, era Iê.
Isso é uma Por coisa causa de She Loves You, né? She Loves You, yeah, yeah, yeah. Pegou por causa de uma Pegou. música, Tipo um rotulou apelido. o movimento. E toda uma... Heloísa chegou a pegar a onda dos Beatles, não, né? Completamente. Eu fui Heloísa McCartney. Sabe quantas vezes eu assisti aos Reis do Iê, Iê, Iê? Ao filme? 21 vezes. Eu ficava gritando no cinema. Que vergonha. Por isso que eu não vi o filme. Que vergonha. Vamos ouvir mais uma palhinha aqui do Norwegian Woods. Para essa música nós temos um amigo, um convidado, a gente leva ele sempre que a gente pode no show. Olha ele ali, O que Rico bonitinho. Venerito. Ele que está de sandália. É também. ele, né? Mas é o nosso guru, né? O Rico é um Ele ser vem descalço. é um ser de uma luz extraordinária, É. Ju. Tudo bom, querido? Como é que tudo você em vai? paz. Muito obrigado. E ele Prazer. trouxe essa luz pra gente também, é um astral. Maravilhoso. Obrigado. O trabalho Sem que ele dúvida. faz. Que foi justamente quando o George trouxe a música indiana, né, a música oriental, cultura, para a cultura ocidental. Esse instrumento é uma coisa impressionante. Linda, né? Né? Sim, podemos? 1, 2, 3. I once had a girl, oh should I say, she won't hurt me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I look around and I noticed there wasn't a chair. I'm sat on the road, biding my time, drinking her wine. We talked until 2, and then she said, "It's time for bed." Rico. Para terminar, emendando, aqui tem duas músicas, que são as minhas duas favoritas. Uma é o MacArthur Park, né? E a outra é o Yesterday. Então, vou pedir para... Vocês não gostam? Então, vamos ouvir... É outro fato Yesterday. interessante, Jô, sem querer te interromper, interrompendo. Pode interromper à vontade. Para a maior fidelidade do nosso espetáculo, a gente chegar mais próximo do disco, a gente leva uma orquestra para o palco. E Yesterday, inclusive, é acompanhado por uma orquestra. E todos os arranjos, tudo e a regência é feito pelo Anselmo Biratã, que está ali com a Nosso gente. maestro, nosso quinto Que é o Beatle, nosso de verdade. quinto Beatle. Ele interpreta o maestro George Martin no show também. Tá sempre, é uma figura que sem ele não seria possível fazer esse trabalho. Então, vamos We can work it trabalhar. out. Antes de vocês começarem, eu quero lembrar que vocês têm show dia 24 de novembro na FNAC do Shopping Morumbi e dia 26 na Skyline, em Isso. Alphaville, A aqui em FNAC, São grande Paulo. parceira nossa na produção do nosso DVD, que alcançamos, graças a Deus, graças a eles também, 25 mil cópias. E ganhamos disco de ouro também. Está sendo sucesso, graças a Deus. Muito bem. Yesterday. Ok. Obrigado. Yesterday vai destro, né, Ju? Yesterday é uma que Já que mudou ainda para já... cá. É. Aliás, espera só um instantinho. Eu falei no show de vocês. Ô, Rui, vocês têm lançamento de noite de autógrafo ou tarde de autógrafo? Nós já tivemos, tanto no Rio como em São Paulo. Já foram as duas. O livro está nas livrarias. Então tá bom. Vamos ouvir então? Let's go. Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, no, I long
to hide away. Oh, I believe in yesterday. All You Need Is Love. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Ela é pentacampeã mundial de jiu-jitsu. Eu vou conversar com Kyra Gracie. Kyra, eu pensei que você fosse menor, né? mas é alta mesmo. Eu caprichei no salto hoje, na verdade. Além do salto, né? E você é filha de qual Grace? Então, na verdade, minha mãe que é Grace. Ah, é sua mãe que é Minha Grace? mãe. Então, assim, meu bisavô Carlos Grace, meu avô Robson, minha mãe Flávia e eu, quarta geração. Peraí, agora eu fiquei tonto. E o Hélio Gracie? Então, Carlos e Hélio são irmãos. Ah, tá. Eu pensei que Então, você vem- já tinha bisavô, não, né? Bisavô. Eu sou quarta geração. Carlos e o Hélio são... Quer o dizer, Carlos é você- meu bisavô e o Hélio, meu tio bisavô. E o Carlson? É o quê? Carson é irmão do meu avô Robson. Segunda geração. Carlson, irmão os dois são filhos. Filhos do Carlos. Porque assim, o meu Eu bisavô... vou tentar decorar. Está uma confusão. Não, é uma confusão. Às vezes eu nem lembro. O meu bisavô Carlos teve 21 filhos. Todos lutando. Todos lutando. Todos lutando jiu-jitsu e comendo aquela gororoba que é só um dia come não sei o quê, no dia seguinte Dieta outra Gracie. coisa. Comida mesmo, não. É, só uma refeição por dia, assim, de comida mesmo. O resto é só fruta, tapioca, açaí. Tapioca? É. Vamos falar do Hélio um pouco, né? O Hélio, eu me lembro que teve uma luta clássica com um que era aluno dele, que era o Valdemar Santana. E o Valdemar tinha saído da academia dele, criou uma academia, teve essa luta, e nessa luta o Hélio perdeu a luta, e aí teve um desafio, eu não me lembro se foi com Carlson. Foi com Carson, é. Com Carson Gracie, que aí ganhou do Valdemar Santana. Foi essa luta do tio Hélio, na verdade, foi uma luta de 2 horas de luta. Foi uma luta muito longa, acho que a maior luta da história. Ele acabou perdendo, e aí depois o Carson veio e conseguiu vencer, né? Vingou o nome da família, voltou. Porque também o Hélio tinha bem mais idade do que... Na época ele estava com 42 anos, se eu não me engano. E ele era bem mais leve, ele tinha 62 quilos. Ele era E o bem Valdemar magrinho. E o Valdemar estava na época com 90 quilos, 80 e poucos quilos. Então, assim, era uma diferença muito grande. Então, veio o Carson, que era a nova geração, mais forte, e aí conseguiu vencer o Valdemar. Isso fez história no jiu-jitsu. Aí, claro que é coisa que a Heloísa não tem a menor ideia do que está falando, mas o Rui sabe disso, né, Rui? Sabe tudo, está falando tudo aqui. Essa luta foi uma luta mais sangrenta, a luta das duas, tanto a do Hélio com o Valdemar, quanto o Valdemar com o Carlson, duas lutas sangrentas. A Manchete Esportiva dava foto de todos eles, né, extremamente arrebentados, né, porque era vale tudo, não era só jiu-jitsu, era luta de vale tudo, na verdade. Como é hoje, né? Na verdade, hoje mudou para o MMA, tem algumas regras. Na época, não, as regras eram bem limitadas, assim. Só não valia dedo no olho e puxar o cabelo, algumas coisas assim. Era mais... Chute nos testículos não valia também. Não valia também. Não. Os caras continuam não valendo. Continua não valendo, A mim, o que me aflige é que é a única luta que o pessoal luta descalço e de cueca. Eu não entendo por que isso.
Eu também... Não, fica tudo... Eu não gosto, não, quando eu vejo aqueles lutadores com aquelas cuequinhas assim. Melhor botar um short, né? Fica meio estranho. Pô, podia botar sapato, não sapato. Não, tipo de lutador de boxe, por exemplo. Ou aquilo mas... machucaria demais. Não, o problema é que tem algumas chaves, como chave de pé, chave de calcanhar, que se tem o sapato, você acaba não conseguindo sair dessas chaves, não consegue fazer a defesa, porque você fica preso. Então, assim... Não dá para escorregar. Não dá para escorregar, é. Qual foi o... Você é pentacampeã mundial. Pentacampeã mundial. Ganhando de quem? Como é que foi a última... Então, há quanto tempo tem a sua última luta? A minha última luta foi agora, tem um mês e pouco. Foi em Londres. E na final eu enfrentei uma brasileira que, na verdade, tem uma supremacia no esporte, né? As brasileiras são as melhores, não só no feminino como no masculino. Mas antes disso eu enfrentei uma japonesa, uma australiana, uma americana. Então, assim, esse campeonato é um campeonato que foi criado por um sheik árabe, que é fã do esporte e é faixa preta de jiu-jitsu. Sheik árabe. E ele... Na verdade, ele criou esse campeonato porque ele é fã de artes marciais. Então, é um campeonato que você pode lutar com um atleta do judô, do wrestling, do sambo, de todas essas lutas agarradas. E eu fui campeã agora, foi meu 3º título nesse campeonato. E é bem legal porque esse sheik, ele é tão apaixonado por jiu-jitsu que ele, em todas as escolas públicas dos Emirados Árabes, você é obrigado a fazer jiu-jitsu. Então, é uma matéria escolar. Tem que aprender desde a base... Exatamente. Aprender a cair no chão, tudo aquilo. Você aprende tudo. Você entra na escola, já aprende o básico e aí vai evoluindo conforme você vai passando de série. Agora, e na luta das mulheres, vocês lutam agarradas também, como os homens? A luta é a mesma coisa. Eu preferia ver, inclusive, a luta da mulher se agarrando, porque de homem... Uma hora parece 2 cobras no cio, me dá um pouco de aflição, mas a gente tem um VT seu aqui, vamos ver. Que luta é essa? Essa é a prova. E comigo não é diferente. Essa foi no Mundial de 2006, acho. Esse é o Mundial de 2007 também. E é jiu-jitsu? É tudo jiu-jitsu. Acho que é bom diferenciar também o jiu-jitsu do MMA, né? Porque às vezes como você falou, são duas pessoas se agarrando ali. No jiu-jitsu você tem o uso do kimono, você não pode chutar. É totalmente diferente, né? Claro. Você não pode chutar, você não pode... Olha o tamanho socar. dessa sua adversária. Então, essa luta... Ela é o quê? Ela arrancou tua roupa? Arrancou meu kimono. Nossa, essa luta foi dramática. Porque essa luta foi no Mundial de 2009, numa categoria que é a categoria absoluta, que é uma categoria aberta. E eu, com 60 quilos, fui para a final com uma menina de 120. É uma menina? Não, porque realmente, olha o tamanho. Não, ela conseguiu arrancar meu kimono. Isso nunca tinha acontecido assim. Eu fiquei... Depois ela me dá uma chave de braço, que é uma chave chamada Kimura. E é interessante nessa luta, né? Porque tem uma luta também, muito famosa do tio Hélio, que ele lutou com o Kimura e o Kimura deu essa chave nele e ele não bateu. Ele acabou perdendo no final, mas não bateu na luta. Eu acabei tomando a mesma chave. Isso, 50 anos depois, consegui sentir o que o meu tio sentiu, meus antepassados, assim, foi interessante. Qual era? Eu vi a altura dela, qual era? Olha, eu tenho 1,70 m, ela devia ter 1,80 m, alguma coisa assim. 1,90 m, ela é muito assim. grande. E a força dela foi uma coisa, imagina, eu com 60, ela com 120. Ela me pegava assim, eu parecia um boneco, assim, ela tirava o meu kimono. Ela estava voraz. E qual foi a chave que ganhou a luta? Como é que você conseguiu ganhar essa luta? Essa aí eu ganhei experiência para contar para você. Você não ganhou essa luta? Não. Não? Não, perdi. Meu Deus do céu. E foi campeonato? Foi mundial, foi na final da categoria absoluto. Como eu expliquei, é uma categoria que você pode enfrentar meninas de qualquer peso. Eu vi, né? Eu acho que dá para entrar, na hora que entrar no ringue, dizer, ai, machuquei a perna. Não posso, hoje eu não posso. Você ganhou, pronto, acaba. Agora, tem uma coisa que eu acho curiosa, que eu vi muita luta, eu não sei de qual, Grace, lá nos Estados Unidos, e que era especialista em luta no chão. Uhum. E aí sim parecia 2 cobras se enrolando. Foi no começo do UFC, o Royce.
Ele Era entrava quem? de kimono, Royce. Royce. Foi no Por que começo. tem todo mundo tem nome de sabonete nessa família? Royce, sabonete Royce, o melhor. Quem que escolhia esses nomes Às vezes, todos? meus amigos brincam assim, eles mandam o cachorro latir, o que o cachorro late é o nome do filho. Né? Royce, Royce, Royce. Alguma coisa assim. Porque, assim, o meu bisavô, ele acreditava que o nome trazia força. Então, ele sempre, quando vinha um bebê para a família, vai ser lutador, vamos pensar num nome forte, para quando ele entrar no ringue já entrar com uma energia diferente. Então, todo mundo tem nome com R ou com K. Então, é Rickson, Renzo, Ralph, Ryan, Roger... Mas essa luta que eu estou falando, de quem era? Do Royce. Era o Royce. Foi campeão. Foi campeão. E também, acho que, as lutas que eu assisti, o que eu achava impressionante é que ele ganhava a luta, ele no chão, embaixo do outro, e de repente o outro aqui perdia. Eu não sei, desculpe o meu atrevimento, ou se ele segurava no saco do adversário, porque de repente o adversário estava em cima e fazia... Não, isso foi muito legal, porque foi no começo do UFC, onde ninguém conhecia o jiu-jitsu. Exatamente. Então, as pessoas imaginavam assim, o cara é fortão, vai sair socando, vai vencer a luta. E aí olhavam o Royce magrinho por baixo de um cara gigante, pensavam, coitado dele, tá sendo embrulhado ali. Às vezes ele dava uma chave de braço, estrangulamento, e a pessoa não resistia, dava os 3 tapinhas e Às perdia. vezes só com as pernas... Só com as pernas. Apertava. Tem várias chaves, na verdade. Você usa a perna, você dá um armlock, que é uma chave de braço, estrangulamento. Tem várias chaves que você consegue fazer por baixo, né? Quando você acha que você está em desvantagem, na verdade, você está bem. A família achava que você ia ser lutadora? Já achava que você ia lutar? Como é que é isso? Não, é assim. Lá em casa é o seguinte. Como meu bisavô teve 21 filhos, né? Toda vez que alguém... tem um neném vindo. Ai, que felicidade. É mulher... Que nem o Chaves, assim, ó. Ficam tristes, sabe? Que coisa mais machista isso. A família é muito machista. Então, comigo não foi diferente. Eu sempre tive um kimono, então eu já nasci. Tinha um kimono, brincava em casa, aprendi em casa no tatame. Mas eles achavam assim, isso não é coisa de mulher, vai fazer outra coisa. E nunca me incentivaram muito. Até que eu realmente peitei e falei, não, agora eu vou mostrar que eu posso ser faixa preta também. E aí continuei treinando. Então, eu tive que realmente lutar para poder lutar, né? E quem te viu, da família, quem te viu lutar? Seu pai? Seu avô? Meu Quem avô... mais? Seu bisavô chegou? Meu bisavô não chegou, infelizmente, mas meu avô sempre me acompanha nas minhas lutas. O meu mestre é meu tio Renzo, que mora em Nova York, que me deu a faixa preta, está sempre me acompanhando também. Eu tenho a sorte de, dentro da minha família, ter os meus maiores ídolos. Então, eu aprendo diretamente da fonte, né? Claro. Agora vamos falar da dieta. Como é que é a dieta agora? Então, isso é engraçado, porque você pensa num Gracie, hoje em dia as pessoas pensam num Gracie, já pensam numa pessoa fortona, né? E aí, antigamente não era assim. Os primeiros Gracies, como o tio Hélio, o meu avô Carlos, eles eram bem magrinhos. Então, meu avô desenvolveu essa dieta porque eles ficavam sempre doentes, eram bem frágeis. Então, ele desenvolveu essa dieta para que as próximas gerações ficassem mais fortes. E aí, a dieta Gracie, ela é baseada na combinação dos alimentos, eles são divididos em tabelas, e algumas tabelas combinam entre si e outras não. Vou te dar um exemplo. Eu vejo assim, muita gente vai almoçar, toma um suco de limão. O limão, por ele ser ácido, você não pode misturar com outros alimentos. Além de ter muito carboidrato também, né? Mas só que pela acidez você não pode misturar, por quê? Porque o seu corpo não funciona bem. Você acaba não absorvendo tantos nutrientes como você poderia. Então, tem umas regrinhas, assim, básicas que você não pode misturar. Tem que beber 1 copo de água pela manhã e 1 antes de dormir. Não pode carne de porco de jeito nenhum. Isso eu nunca provei carne de porco. Não pode fumar de jeito nenhum. Bom, claro. Evitar chocolate, bebida alcoólica, enfim. Você não falou uma refeição sua. Minha refeição preferida. Eu quero saber, qual é Então tá. a refeição preferida? Açaí, batido com banana e uma tapioca com requeijão. Não. Delícia! Que delícia! Isso é a sua refeição preferida? Preferida, é. Eu estou falando como comida mesmo. Você tem alguma preferência? Não? Essa é a minha comida, eu tô acostumada desde O pequena. que você nunca provou? Batata? Batata frita, não. Nunca. Não. Mas olha ela.
Vê se dá certo. Mas sem ser batata assada também Não, não. assim, carne de porco nunca provei. Linguiça, nada disso. Proibido, assim. Eu não... Faz muito bem. Eu também nunca provei. Eu já como direto. Depois eu vou te passar a tabela. Feijão, Feijão, às vezes, difícil. arroz. Só integral. Mas o arroz integral, ele engorda integralmente. Eu acho que é mais perigoso. Mas eu acho que o importante em tudo isso é a disciplina que você tem, né? Com certeza. Sorvete. Não. Nunca, nada? Ó, eu vou confessar que eu já fugi um pouquinho da dieta ali, fui comer um sorvete, mas normalmente eu não tenho. Passou mal? Passei mal. Falei, realmente, por isso que não tem na dieta. Então não tem, quer dizer, realmente você segue isso? É, e como Sem eu fugir. comecei desde pequena, assim, eu tomava açaí na mamadeira. Então, é super normal pra mim, não é um sacrifício. Eu gosto. Você tem namorado? Não. Por que isso? Eles têm medo de apanhar de você em alguma discussão ou não? Acho que eles estão com medo de mim. Imagina você marcar encontro com alguém e o cara chega atrasado 20 minutos. Eu chego lá e dou um estrangulamento nele. Já dá um estrangulamento de cara. Eu conversei aqui com a Kira Grace. Também gostei. Kira, muito obrigado pela sua presença. Dá um beijinho sem bater. Eu adorei. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Eu vou aproveitar que temos aqui ainda a Kira para fazer uma demonstração. A pessoa está na balada. Você sai às vezes, vai na balada ou não? Vou na balada, sim. Vai preparada já para qualquer cara metido meio... Não. Eu queria que você aproveitasse, fizesse uma demonstração de defesa pessoal. Vamos aproveitar um Beatle aqui para ser seu parceiro. Por que vocês estão apontando logo para o Jorge? Sempre sobra pro Ringo. Ah, é para o Ringo, claro, desculpa. Ringo, por favor, ali, naquele palco ali com a Kira. Porque só não vale puxar o cabelo, porque... Aqui na minha frente. Como é que é? Então é o seguinte, sempre na balada aqui no Rio, aqui no Brasil, você vai passando, os caras têm mania de se segurar aqui e querer falar com você à força. Às vezes você não quer falar, você fica preso aqui, o cara vem. Então, tem uma defesa que é bem básica. Aí foi o contrário, você que foi puxando eu ele. tô mostrando. Qual é a defesa básica? Então, a defesa básica é assim, ele me segurou aqui, primeira coisa, eu tenho que estar com a base boa, senão eu caio quando ele me puxa. E a segunda coisa, eu sempre saio para o lado mais fraco dele. Então, qual é o lado mais fraco? Aqui ele tem 4 dedos, aqui ele tem 1. Eu vou só, ó, fazer a base e puxar para cima. Segura forte. Ó, vamos lá. Foi? Força, 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 força. Nossa. Então, é bem simples, é tudo através de alavanca. Então, assim, na balada é engraçado, que na fila do banheiro sempre tem um corredor assim, né? Vários caras te segurando, aí eu já vou assim, tipo, dançando, virando o punho para poder passar pro banheiro. E se ele te abraçar pela cintura? Olha, a gente tem defesa... Agora. Como é que é? Ó, a gente tem defesa pessoal para todas as situações. Tem uma aqui que é bem interessante, quando a pessoa vem te enforcar, né? Ela vem pela frente assim, vem querer te enforcar. Então, vem me enforcar A intenção aqui. dele não era enforcar, mas tudo bem, vai. E aí? Isso aí, quer te beijar à força, alguma coisa assim? Primeira coisa, ó, base também, sempre saindo pro lado mais fraco, que é o lado do dedão. Aqui ele só tem 2 dedos, queixo no peito, ó, virei, saí. Simples assim, não preciso fazer força nenhuma. E pela cintura, se ele te abraçar pela cintura? Tem saída ou não? Abraça, menino, ficou com medo. Assim? Vai, Ringo, aí. Então, calma aí. Quando ele abraça assim, ó, abraça assim. Isso. E aí? Quando ele me abraça assim, a primeira coisa, ó, vou abraçar a cabeça, virei de lado, e aqui eu dou uma queda nele e ele cai no chão. Só que eu não vou fazer assim. Muito bem. Meninas da balada, espero que vocês tenham aprendido essa lição. Muito obrigado a todos, um beijo do gordo. Uou!